Boa tarde a todos. Essa é a apresentação do projeto em Química desenvolvido por mim, Patrícia Abranches Geraldo, orientado pelo professor doutor Marcone Augusto Leal de Oliveira e co-orientado pela mestra Jéssica Cordeiro Queiroz de Souza, intitulado de Avaliação de técnicas cromatográficas e de eletromigração para análise de cloroquina e derivados, um estudo comparativo. Para uma breve introdução sobre o tema do trabalho, é importante falarmos sobre a malária. A malária é uma doença evitável e curável causada por parasitas Plasmodium que são transmitidos às pessoas através da picada da fêmea infectada do mosquito Anopheles. Segundo a OMS, em 2019 foram registrados 229 milhões de casos da doença no mundo, sendo que o número estimado de mortes foi de 409 mil. No mesmo ano, a região africana representava 94% dos casos e das mortes. O projeto tem como foco 4 fármacos antimaláricos, sendo eles a cloroquina, a hidroxicloroquina, a primaquina e o quinino. Considerando que cada vez mais surgem ferramentas analíticas que monitoram esses fármacos, o projeto irá abordar 2 técnicas analíticas de separação: a cromatografia líquida de alta eficiência e a eletroforese capilar. A cromatografia líquida de alta eficiência, conhecida por HPLC, é capaz de proporcionar separações muito eficientes com uma alta resolução através da passagem forçada do solvente com a amostra por colunas fechadas, que contêm partículas muito finas. Já a eletroforese capilar é uma técnica que opera em meio líquido, baseada na migração diferenciada de compostos neutros, íons solvatados ou espécies ionizáveis, quando submetidos à influência de um campo elétrico. O objetivo geral do projeto foi traçar um paralelo entre as técnicas HPLC e CE na análise dos fármacos cloroquina e derivados. Os objetivos específicos foram identificar como a matéria-prima, a substância química de referência e a formulação farmacêutica desses fármacos são analisados por HPLC e CE, e comparar ambas as técnicas analíticas considerando suas vantagens e desvantagens. Para o desenvolvimento do projeto, foi realizado um estudo de revisão bibliográfica. Assim, buscou-se nas bases eletrônicas de dados Web of Science, Wiley Online Library, Scopus, Cielo e Google Acadêmico por estudos publicados entre 2008 a 2020, cujo enfoque era a determinação e análise dos fármacos propostos quando analisados por HPLC e CE. Foram encontrados 20 artigos e dissertações na faixa de tempo determinada. Pode-se observar que 5 desses estudos foram publicados em 2020. 70% dos estudos desenvolveram e otimizaram um método por HPLC, enquanto apenas 30% propunham um método por CE. O fármaco mais abordado foi a cloroquina, e a matriz de 75% dos estudos era a de comprimidos. O principal foco dos estudos foi a qualidade dos fármacos, apresentando 38,1%. 19% dos estudos abordavam as impurezas presentes nesses fármacos e 14,3% abordavam seus produtos de degradação. Um dado interessante foi que 28,6% desses estudos abordavam a falsificação dos fármacos antimaláricos no continente africano. Falando um pouco sobre as vantagens e as desvantagens apresentadas por essas técnicas analíticas, o HPLC é um método eficiente, altamente seletivo, que necessita de uma pequena quantidade de amostra e é prontamente adaptado para uma análise quantitativa. Entretanto, apresenta um custo elevado e gera mais resíduos do que a cromatografia a gás. Já a eletroforese capilar apresenta um baixo custo dos consumíveis, simplicidade operacional, análises rápidas e requer volumes reduzidos de amostra. Utiliza quantidades menores de reagentes e solventes orgânicos quando comparada ao HPLC, porém não é tão sensível quanto a mesma.
Nesse sentido, abordaremos agora algumas vantagens e desvantagens apresentadas pelos estudos selecionados, analisando o limite de quantificação, a recuperação e o tempo de análise. 8 estudos abordaram a análise de cloroquina por HPLC, enquanto apenas 2 abordaram a análise do fármaco por CE. Para a análise de cloroquina em comprimidos, os melhores resultados foram obtidos através dos métodos propostos por Laval e colaboradores, que apresentou uma recuperação de 95% a 105%, Coelho e colaboradores, que relataram um limite de quantificação de 0,021 microgramas por ml, e Chuong e colaboradores, que relataram um menor tempo de análise, de 2,3 minutos. Os 3 estudos citados desenvolveram e otimizaram um método por HPLC-UV. 4 estudos abordaram a análise de primaquina por HPLC e por CE. Para a análise de primaquina em comprimidos, o método por HPLC-UV, desenvolvido por Hetzel e colaboradores, apresentou o menor tempo de análise, de 2,2 minutos. Os limites de quantificação e a recuperação do método por HPLC-UV, proposto por um pesquisador da Tanzânia, e por eletroforese capilar de zona, proposto por Rodrigues, puderam ser comparados. O primeiro apresentou o melhor limite de quantificação, de 0,10 microgramas por ml, e o segundo apresentou a melhor recuperação, de 97,8% a 102,2%. 4 estudos abordaram a análise de quinino por HPLC e por CE. Para a análise de quinino em comprimidos, o método por HPLC-UV, proposto por Hetzel e colaboradores, apresentou novamente o menor tempo de análise, de 2,2 minutos. O estudo de Rodrigues resultou na melhor recuperação novamente, além de ser o único a apresentar o limite de quantificação, de 29,3 micromol por litro. Já para a análise de quinino em substância química de referência, Krusk e colaboradores desenvolveram 2 métodos. O primeiro, por HPLC-UV, apresentou o menor tempo de análise, de 5 minutos. O segundo método, por isotacoforese com detecção UV, apresentou a melhor recuperação, de 94%. Na faixa de tempo proposta por essa revisão, foram encontrados apenas 3 estudos que abrangiam a análise e a determinação de hidroxicloroquina, 2 por HPLC e 1 por CE. Desta forma, Dongala e colaboradores desenvolveram 2 métodos por HPLC-UV para análise de comprimidos. O primeiro apresentou o melhor limite de quantificação, de 0,2 microgramas por ml, e o segundo apresentou o menor tempo de análise, de 3,1 minutos. O método por eletroforese capilar de zona, proposto por Rodrigues, apresentou novamente a melhor recuperação, de 97,8% a 102,2%. De posse desses estudos, foi possível identificar como a matéria-prima, a substância química de referência e as formulações farmacêuticas dos fármacos cloroquina, hidroxicloroquina, primaquina e quinino são analisados por técnicas cromatográficas e de eletromigração para, por fim, realizar uma comparação analisando o limite de quantificação, a recuperação e o tempo de análise dos métodos propostos. Busca-se a publicação desse trabalho no formato de artigo em revista especializada. Além disso, espera-se realizar um estudo mais aprofundado sobre as técnicas quirais, assim como as matrizes biológicas, como o plasma, por exemplo, muito presente em métodos por ambas as técnicas. Os agradecimentos são direcionados ao FJF, ao Departamento de Química, à CAPES, ao CNPq e principalmente ao professor Marconi, à minha co-orientadora Jéssica, à professora Paula por todo o suporte no desenvolvimento do projeto, ao mestrando João Marcos pela parceria no desenvolvimento do artigo científico e a todos os que estão assistindo. Muito obrigada!